E aí, gente, tudo certo com vocês? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu queria falar um assunto que ele é essencial, que eu nunca falei muito sobre o assunto aqui no canal, mas é o tema da literatura. Eu só fiz um vídeo aqui no canal fazendo resenha de um livro, né, que foi o livro A Divina Comédia, de Dante Alighieri, mas eu queria hoje mostrar aqui a importância da literatura. Por que ela é importante e, acima de tudo, por que ela é importante para um intelectual. Porque eu creio que o grande objetivo desse canal é eu, ao menos, ajudar a influenciar nessa nova geração de intelectuais brasileiros, né? Porque esse, por exemplo, esse foi sempre o principal objetivo do Olavo de Carvalho, isto é, criar uma nova geração de intelectuais. Eu creio que essa nova geração já pode ter começado e eu quero ajudar realmente nisso, a fazer parte desse processo. Mas bem, qual que é a importância da literatura para isso tudo? Por que ela é importante para a formação de um intelectual? Esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. E bem, primeiramente, a gente precisa entender o que é importante. Porque a missão do homem, a missão divina do homem, enquanto ele como ser espiritual, realmente é servir a Deus. Isso é uma coisa que todos os católicos sabem, mas também é uma coisa que a gente pode alcançar pela razão, embora seja mais influenciada pela graça e pela fé. A gente descobrir isso. Realmente é o homem servir a Deus é o seu principal objetivo, sua missão de vida. Mas para isso, o homem ele precisa conhecer a verdade, ele precisa superar todos os seus vícios e desenvolver em si virtudes. E claro, também ele precisa cumprir sua vocação, porque embora todos os homens tenham como missão servir a Deus, cada um faz isso de uma forma diferente. Porque todos têm vocações diferentes. Porém, como nos ensina Aristóteles, todos os homens eles são racionais. Portanto, todos os homens eles podem desenvolver virtudes, independente da sua vocação, independente da sua natureza. E para ter essas virtudes, para o homem conhecer a verdade, é fundamental a literatura. E por quê? Como que o homem conhece a verdade? Se a gente fazer um vídeo só disso, vai levar aqui horas, porque o tema, como que o homem conhece a verdade, é um dos assuntos mais discutidos na história da filosofia. Tem um ramo só disso, que é a epistemologia. Mas o que eu posso resumir aqui é que tanto os racionalistas quanto os empiristas estão errados em essência. Por quê? Os empiristas afirmam que é só pela experiência que o homem conhece a verdade. Mas isso é obviamente falso, porque a experiência se diz sobre aquilo que o homem pode conhecer através de seus sentidos. Mas isso no total do conhecimento é muito pouco. Porque se a gente for pegar só o conhecimento sensível, é muito pouco. E só os animais conhecem pelos sentidos. O homem tem sim a razão, mas isso não quer dizer que os racionalistas estão certos. Porque só a razão não é o suficiente para o homem conhecer a verdade por excelência. O homem ele precisa de várias coisas em si para conhecer a verdade, tanto da experiência quanto da razão. Mas não é só isso também. Porque a razão ela pode ser entendida como o intelecto agente, ou seja, aquele intelecto que ele abstrai alguma coisa que ele viu pelos seus sentidos e aí ele tira conclusões acerca dessa coisa. Isso seria a razão, isso seria o intelecto agente. Mas não é só isso. O homem precisa conhecer a verdade por outros ramos. Podemos dizer aqui a tradição, ou seja, os costumes. A gente pode dizer a fé, porque a fé ela é uma aposta lógica. A gente pode falar da sabedoria dos antigos, a gente pode falar das experiências de vida, mas também a gente pode falar da literatura. Porque, vamos lá, se a gente vai pegar tudo isso aqui, a fé, como eu falei, ela é uma aposta lógica, então ela tem muita semelhança com a razão, mas ela está acima dela. A sabedoria dos antigos é algo que a gente pode tanto ler, tipo num livro de filosofia e tal, ou a gente pode tirar esse conhecimento, sei lá, de pessoas mais velhas que a gente, nossos avós, nossos pais, tios, enfim. A tradição, que é aquilo que é usado durante séculos e que provou ser bom e que provou suas virtudes. Tem também a experiência de vida, que é aquilo que a gente vivencia, mas tem a literatura, que é o que os outros vivenciam e mostram pra gente. Por quê? Se o homem ele fosse conhecer as coisas só
pela razão, não ia ter como, porque o homem, para raciocinar, ele precisa ter algo como base, ele precisa ter algo com o qual ele possa raciocinar em cima disso, tirar conclusões em cima disso. Então, por isso que é importante os costumes, a tradição, a sabedoria dos antigos, as experiências de vida e, claro, a literatura. Porque a literatura, e aqui é uma coisa extremamente importante de se falar, quando eu falo literatura, não é qualquer literatura, porque isso é uma coisa que é um erro básico que muitos brasileiros cometem, especialmente educadores brasileiros cometem, de que é assim, não, a gente vai incentivar a leitura, o gosto pela leitura. Ok, mas qual leitura? Qual literatura você quer incentivar? Porque não é qualquer livro que você tem que dar para os outros. Como eu já falei aqui nesse canal, nem todo filósofo é bom e nem todo psicólogo é bom. Assim então sendo, se nem todo filósofo e nem todo psicólogo é bom, logo também nem todo livro é bom. Tem muito livro que vai mais estragar a sua vida do que ajudar. Tem inclusive um livro que se chama 10 livros que estragaram o mundo, que são só livros ruins que fizeram muito mais mal para a humanidade do que em si. Assim então sendo, não adianta você falar, não, a gente vai incentivar o gosto pela leitura, sendo que você vai incentivar uma literatura ruim. Esse é o ponto. Se você for ver assim, não, o brasileiro lê pouco. Realmente, lê pouco, mas lê livro bom pouco. Agora, livro ruim, lê bastante. O que o brasileiro precisa são dos clássicos, são dos bons autores. E por que esses autores são bons? Porque eles conheceram verdades que a maioria não conhece, porque eles contemplaram uma ordem universal e eles quiseram manifestar isso através de seus textos. E aqui eu vou tirar uma coisa que Chesterton diz, que ele fala, o homem louco não é aquele que perdeu a razão. O homem louco é aquele que perdeu tudo menos a razão. E é justamente isso que fazem os racionalistas. Porque o que um filósofo faz? Ele quer levar nossa mente, que é finita, para o infinito. Ou seja, ele quer compreender a totalidade das coisas. Agora, o que um artista é? Ele quer transformar o infinito no finito. É mais ou menos a mesma coisa, só que em ordens diferentes. Por isso que ser filósofo e ser artista não é a mesma coisa, embora os dois tenham o mesmo objetivo, que é conhecer a verdade por trás da essência do mundo, da essência da humanidade. O artista contempla o infinito e ele quer transformar isso em uma coisa finita, em uma coisa mais simples, só que abarca toda essa infinidade de coisas numa coisa finita e ele quer manifestar isso aos outros. É isso na música, na poesia, na escultura, arquitetura e, claro, na literatura. É no cinema também, enfim, todos os tipos de artes da alta cultura, no geral, que elevam a nossa alma. E um filósofo é aquele que sabe que o seu intelecto ele é finito, mas ele quer levar esse intelecto até o infinito. Então, o próprio Chesterton dá um exemplo disso. Ele fala que o artista ele quer fazer com que o mundo encoste na cabeça. O filósofo ele quer que a cabeça encoste no mundo. E é mais ou menos isso. Então, esses grandes escritores, grandes autores da humanidade, tipo Dante Alighieri, Dostoiévski, Homero, Shakespeare, esses caras contemplaram a ordem universal que existe no mundo, o sentido da vida por excelência. E eles quiseram testemunhar isso, manifestar isso através de seus livros, através de seus textos. Então essa é a importância da literatura para um filósofo, porque o filósofo, para ele raciocinar, ele precisa ter algo para ele raciocinar em cima disso. Caso contrário, se ele ficar raciocinando sem nenhuma base, ele tem uma úlcera mental. Porque ele não está se baseando em nada. Então ele precisa conhecer a experiência dos grandes homens da humanidade, ver o que esses caras viram do mundo, pensar com a cabeça deles, ver com os olhos deles. E outra coisa também é que é importante ele desenvolver o seu imaginário estético, porque outra coisa que o homem busca não é só o bem e a verdade, mas também é o belo.
Então, a boa literatura, a alta cultura, no quesito da literatura, vai ajudar o homem nisso. Então, para o homem conseguir ser virtuoso, para o homem conseguir conhecer a verdade, superar seus vícios, realizar sua vocação e, acima de tudo, servir a Deus de forma perfeita, é necessário a literatura, porque ele precisa conhecer os clássicos da humanidade. O que é um clássico? O clássico é aquilo que é eterno. Não importa em qual época ou qual lugar, ele vai ser importante na sua vida e não importa quantas vezes você lê. Toda vez que você lê ele de novo, que você o relê, você vai tirar novas conclusões. É por isso que a Odisseia de Homero, tendo sido escrita séculos antes de Cristo, continua sendo um dos livros mais estudados da humanidade até hoje. Por quê? Porque é um clássico. A Divina Comédia, que eu li esse ano, que eu fiquei encantado, foi escrito na Idade Média, no final da Idade Média. Então é isso, gente. Um clássico é aquilo que não importa quantos anos passem, ele vai ser fundamental e essencial para toda a humanidade. E é isso. Leiam os bons clássicos, porque eles vão mudar sua vida. Disso eu garanto, tenho certeza disso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dê seu like, se inscreva no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Abraço.